Bom dia a todos, meu nome é Milena Andrade, eu sou responsável pela operação do Equifin no Brasil. Quero dar as boas-vindas a todos vocês. É um prazer tê-los aqui conosco. O Equifin tem feito uma rodada de palestras desde 2012, então já é o nosso terceiro ano com essa fórmula de levar um pouco de conhecimento para o mercado, compartilhando aqui a experiência dos profissionais e especialistas, né? Todos eles vêm da nossa rica carteira de parceiros. Então, hoje a gente tem um convidado especial, a Microsoft está conosco hoje, o Felipe Gonçalves vai fazer essa apresentação. Eu espero revê-los em breve em outras oportunidades e eu vou estar acompanhando, vou estar no Mute também, vou acompanhar essa apresentação. No final, a gente volta a se falar. Qualquer dúvida, utilizem, por favor, a ferramenta do chat. Quem tiver com alguma dificuldade, mensagens para o Equifin Host, que é ele que vai dar um suporte. Felipe, a palavra é sua, seja bem-vindo. É um prazer enorme tê-lo conosco. A palestra pode começar. Obrigado, viu, Milena? Bom dia aí para todo mundo. Obrigado, Equifin, né, pela oportunidade aí que foi dada à Microsoft. Também agradeço a todos vocês que estão participando. Tem muita gente que eu conheço, alguns talvez ainda não conheço, mas queria agradecer também aí a participação de todos vocês. Bom, vou iniciar aqui a apresentação, né? Vocês já estão visualizando aí os slides. Conforme vocês tinham recebido, a gente vai falar hoje sobre MOF, né? Que é o Microsoft Operations Framework. Então, o que é esse MOF, né? Até o tema da palestra é um caminho para a implementação de gerenciamento de serviços. Então, a ideia hoje é a gente falar aí do MOF, falar o que ele é, qual foi o motivador, por que a Microsoft criou esse framework, e também algumas novidades. Também a gente vai fazer uma comparação dele com o White, né, para entender qual que é a diferença e o que ele pode agregar, e no final a gente tem também algumas novidades aí que a gente quer contar para vocês. Bom, então a agenda aí para hoje, né? Então, eu sou Felipe Gonçalves, eu sou engenheiro da Microsoft. A Microsoft é uma empresa aí de softwares, acho que a maioria conhece. E esse ano está focada, não é só software, né? Mas esse ano está focada, tem como estratégia em investir também em serviços, né? E em devices, né? Então, muita gente conhece a Microsoft como uma empresa de softwares, até vou fazer uma brincadeirinha aí no início, mas a gente também oferece serviços e talvez seja até uma surpresa ouvir falar de MOF, de um framework de gerenciamento de serviços, mas a gente vai contar um pouquinho hoje. Então, aí durante a palestra eu vou falar o que é o MOF, o motivador para a gente ter investido nisso, um pouco da abordagem que o MOF faz, né? Vou ir um pouco a fundo, comparar ele um pouco com o White, dar alguns casos práticos, né, do que é isso e mostrar onde vocês podem encontrar mais sobre esse assunto. E no final, a gente também vai falar algumas novidades aí para vocês. Bom, primeiro, o que é o MOF, né? Assim que eu cheguei à Microsoft, eu vim já de uma outra empresa de prestadora de serviços, né, vim trabalhar especificamente com processos, sou engenheiro de ITSM, né, de Service Management, e eu vim de uma outra empresa. E assim que eu cheguei, né, eu olhei para esse framework, né, olhei para o MOF, já tinha ouvido falar assim, bem por alto no mercado, e quando eu olhei, eu falei, nossa, o que é esse framework, né? Por que a Microsoft está querendo falar de gerenciamento de serviços, né? O que ela conhece sobre isso, né? Por que de investir nisso? E aí tinha um preconceito, né, com relação. Como eu falei lá no início, eu apresentei de forma errada como a Microsoft é uma empresa de softwares, e nós não somos só uma empresa de software, mas é assim como a maioria nos conhece. E aí eu tinha esse preconceito com relação a o que a Microsoft entende de gerenciamento de serviços, né? Por que existe esse framework, né? O que ela quer com esse framework? E aí, passando por essa fase inicial, né, e conhecendo um pouco mais do MOF, eu pude entender o que é esse framework, né, por que a Microsoft investiu nele e no que ele pode ajudar. E percebi que, assim, ele tem muito que agregar nos clientes, né, ele tem muito que agregar nas outras empresas, ele tem muito que agregar na comunidade, porque
a Microsoft tem experiência e tem um background em relação aos softwares que a gente suporta, né, aos produtos que a gente oferece. Então, a gente tem um conhecimento relacionado a esse suporte e a gente pode, sim, ajudar o cliente a implementar aí gerenciamento de serviços, olhando não só essa camada de processos e de indicadores, mas também descendo o nível, indo até a tecnologia, que é o mais importante, porque se a gente fala de serviços de TI, a tecnologia é primordial. A gente não consegue aí implementar gerenciamento de serviços de TI sem olhar para a tecnologia. Então, foi por isso que a Microsoft desenvolveu esse framework, né? Então, ele é um framework aí que aborda de forma estruturada, né? A experiência que a Microsoft tem na implementação do White e também a experiência que ela ganhou ao longo do tempo com relação aos clientes, né? Com relação aos clientes que são suportados. O MOF, né, ele é representado em funções de gerenciamento de serviços, né, que a gente conhece como FGS, ou em inglês as Service Management Functions, que são as SMFs, e também que são agrupados em fases, que espelham aí o ciclo de vida de um serviço de TI. Então, a Microsoft estruturou aquele conhecimento, aquela experiência que ela tinha com relação ao suporte da tecnologia que ela oferece no mercado, para ajudar os clientes a implementarem essa tecnologia de uma forma melhor, de uma forma trazendo mais valor para o negócio, fazendo com que a tecnologia apresentasse cada vez menos erros, menos problemas, e que a gente pudesse ter uma implementação correta e adequada aí nos clientes e que eles pudessem obter o valor que eles tanto esperam aí do investimento que eles fazem na Microsoft. O MOF ele é prático, né? Ele tem diretrizes abrangentes e ele possui um guia relacionado a questões de confiabilidade, né? Então, confiabilidade em soluções que são implementadas de TI, né? O que é confiabilidade? É depois que a gente implementa um serviço, depois que a gente implementa uma solução, a gente manter aquilo funcionando, né? Porque o valor se dá numa solução de TI ou num serviço quando o nosso cliente lá dentro das nossas empresas recebe esse serviço. Então, a gente precisa, de alguma forma, manter esse serviço funcionando, fazer com que ele seja confiável, com que ele esteja disponível no momento em que o nosso usuário lá precisa utilizá-lo. Só assim o valor é entregue. Então, ele determina, né, ajuda aí os nossos clientes a determinarem o que a organização precisa naquele momento e como manter essa organização de TI eficaz e eficiente, né, de acordo com as alterações que vão sofrendo no futuro. Então, mesmo de acordo com as alterações no negócio, quando a gente implementa uma solução num cliente, esse serviço ele precisa continuar no ar, mesmo com as alterações dos objetivos de negócio, com as alterações do mercado. Então, a ideia é que a gente mantenha aí esse serviço, né, que seria a garantia lá do White, que a gente mantenha esse serviço no ar enquanto ele estiver sendo prestado. Qual foi o motivador, né? Por que a Microsoft decidiu criar aí esse framework? Primeiro, aqui são dados que a gente tirou lá do Gartner, né, e que a gente usou como base para investir nisso, investir nesse framework. A primeira sacada foi a seguinte: 80% dos erros apresentados nas tecnologias, eles são relacionados a pessoas ou processos. E somente 20% é relacionado diretamente à tecnologia em si, né? Então, a tecnologia falhou. É 20%. 80% é relacionado a pessoas ou processos. Então, 40% é lá de falhas de aplicação, né? Então, ou com gerenciamento de mudanças, algo foi configurado errado, ou houve uma sobrecarga, ou seja, uma demanda não esperada, ou uma falha na detecção de problemas, de erros recorrentes. E os outros 40%, né, desses 80% aí relacionados a pessoas e processos, é relacionado a erro do operador, né? Então, falta de conhecimento, falta de instrução, falta de habilidade lá do operador, né, do técnico de TI, na hora de resolver um determinado problema ou de dar suporte lá no ambiente dele. E esses dados, eles são parecidos com os dados que a própria Microsoft levantou aí do nosso suporte, né? Então, esses dados aqui que eu estou mostrando agora nesse slide,
a gente conseguiu perceber que 76% dos nossos script sheets, né, aqui da Microsoft, são dados do nosso suporte Premier, que é um suporte que é feito, né, e é entregue aos nossos principais clientes aí, no Brasil e fora do Brasil. Então, 76% dos CritSeeds, ou seja, dos incidentes críticos, dos incidentes de alta criticidade, também eram relacionados a pessoas e processos. 21% foram incidentes não classificados, né? 3% relacionado a novos bugs, ou seja, só 3% dos CritSeeds, né, abertos aí no Premier, incidentes de alta criticidade, eram relacionados a um release que a Microsoft precisava fazer alterando a tecnologia em si, né? Ou um patch no sistema operacional, ou em qualquer outra tecnologia que tivesse lá implementada no cliente. Então, só 3% eram relacionados a novos bugs. Os outros 76%, eles eram relacionados a pessoas e processos, onde nesses 76%, 22% era relacionados a como fazer, né? Então faltava procedimento ou faltava conhecimento aí dos usuários. 6% eram bugs conhecidos, né? Bugs que a Microsoft já tinha lançado lá a atualização e eles já estavam solucionados, só não tinham sido ainda implementados no cliente, talvez por uma falta de um processo de release ou por uma falta de atenção dos técnicos com relação aos fixes que eram lançados, e 48% relacionados a configurações incorretas. Esses 48% a gente também dividiu. Dos 48%, 33% eram relacionados à instalação, então durante a instalação o usuário lá foi fazer a instalação, o técnico clicou next, 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 talvez, né, provavelmente, e aí ficou mal configurado, e 67% relacionados a alterações pós-instalação. Então, processo de mudanças, né? Algumas configurações foram feitas depois de instalado, ou algumas alterações, e aí aquilo não estava de acordo com que a tecnologia deveria ser configurada e acabou gerando lá um deficit. Então, olhando para isso, né, o que aconteceu? A Microsoft percebeu que para que os nossos clientes tivessem uma melhor utilização dos nossos produtos, a gente precisava ajudá-los a resolver outros problemas que não só a tecnologia. E aí problemas de capacitação, né, que são relacionados a pessoas, e problemas também de processos, né, relacionados aos processos que são implementados lá nesse ambiente do cliente. Então, a gente olhou para essa dificuldade e viu nela uma oportunidade. Então, por isso é que reforçou ainda mais a necessidade da gente investir num framework que pudesse ajudar os clientes a organizarem o ambiente deles de TI em relação aos processos, em relação às atividades que precisam ser feitas para que aquela tecnologia continue funcionando. Então, essa foi a ideia, né? Então, por isso que a gente decidiu, então, investir aí nesse framework. E também, além disso, né, o suporte Premier, os clientes que têm esse suporte, a gente tem vários trabalhos proativos, né, que ajudam o cliente a definir processo, que ajudam o cliente, lá os técnicos que estão no cliente, a se capacitarem. A gente tem toda uma grade de instrução, e dentre eles treinamento de mock também, por exemplo, para que os clientes consigam aí ter um melhor uso dessa ferramenta, um melhor uso das tecnologias da própria Microsoft, um melhor uso das ferramentas que eles adquirem. Então, a ideia central é que os problemas eles não estão relacionados diretamente à tecnologia, eles estão muito mais relacionados, e a gente tem dois dados aqui, tanto o dado do suporte da Microsoft quanto o dado lá do Gartner, que são relacionados a muito mais pessoas e processos do que a tecnologia em si. Então, por isso é que a Microsoft aí decide apoiar os clientes também, né, em assuntos relacionados a processos e pessoas. Então, qual que é a abordagem que a gente sempre faz, né, na hora de implementar uma solução? Primeiro, a tecnologia em si, que são os nossos produtos, a ferramenta que a gente vende. Mas para que essa tecnologia continue funcionando, a gente precisa de processos, que são aí as atividades que são executadas diariamente, semanalmente ou de forma repetitiva
para que essa tecnologia fique no ar, para que essa tecnologia entregue lá a utilidade que ela precisa entregar, para que ela entregue o valor ao qual ela foi designada. E, além disso, a gente precisa das pessoas também treinadas. Então, a gente se baseia nesses 3 pilares na hora de implementar uma solução. Porque justamente a partir daqueles dados lá que a gente viu, né, em cima daquilo, a gente viu que pessoas e processos é super importante. E aí, se a gente não investe nisso, né, nas pessoas e nos processos que estão implementados, a gente não consegue ter um bom uso das nossas próprias ferramentas, da nossa própria tecnologia. Então, a ideia é essa, né, é da gente conseguir unir os 3 pilares para, então, entregar aí uma solução correta, um serviço correto, um serviço que tenha utilidade, que tenha garantia e que entregue, no final, o valor que os nossos usuários e os nossos clientes tanto esperam, né, e investiram naquilo. Então, por isso é que a gente sempre se baseia aí nesses 3 pilares. Falando um pouquinho mais do MOF, né, então quais são os objetivos do MOF? Né? Primeiro, prover orientação para organizações de TI. Né? Então, ele vai apoiar aí essas organizações na criação, operação e suporte de serviços de TI. Então, é como a gente, quem já fez o ITIL, né, conhece lá a abordagem baseada em ciclo de vida. Né? Então, é uma abordagem que também já existia aí no MOF, né, não foi uma versão do MOF, que é o MOF 4, que é abordar o serviço como um ciclo, né? Como tudo na vida tem um ciclo, o serviço também, né, desde o momento em que ele é criado, é um ciclo, até que ele seja operado e um dia ele seja retirado do ar. Né? Então, é apoiar essa criação dos serviços. É a gente pensar num serviço não somente como a tecnologia, mas nos outros componentes que também pertencem aí, que ajudam a entregar esse serviço, né? Que pertencem a esse serviço. Lembra que serviço de TI é a junção de componentes mais utilidade dentre esses componentes, aí a gente resulta no serviço de TI. Né? Então, o relacionamento de todos esses componentes que são necessários para se entregar um serviço. Além disso, o MOF ajuda a garantir que esses serviços sejam entregues com o valor esperado, né? Ou seja, para ter valor, a gente tem lá os conceitos do ITIL de utilidade e garantia. Ou seja, o serviço precisa ter confiabilidade, né? Ele precisa ser confiável. Ele precisa servir para alguma coisa, né, dentro lá da minha organização, e além de servir para alguma coisa, ele precisa estar disponível, seguro, tendo capacidade suficiente, continuidade suficiente, no momento em que, durante toda a operação daquele serviço, enquanto ele existir, eu preciso entregar aí toda essa confiabilidade ou essa garantia a esse serviço. E o MOF também, aí, um objetivo é criar um ambiente onde o negócio e a TI trabalhem em direção à maturidade operacional. Então, para amadurecer, né, para que a gente consiga amadurecer os processos, consiga amadurecer aí, a prestação de serviços em si, a gente precisa do envolvimento do cliente, né, em acordos de níveis de serviço, ajudando com melhorias, fazendo o investimento que ele tem que fazer. Então, é juntar o negócio e a TI, né, e conseguindo entregar esse valor aí que as organizações, as grandes organizações tanto esperam. A estrutura do MOF, né, como é que ele está estruturado? Ele está estruturado em 3 fases e uma camada. Né, então, a abordagem que ele faz também é de um ciclo de vida. E ele tem 3 fases, né? É a Plan, a Deliver e a Operate. E aí a camada, né, que é a camada Manage, que em português ficou o planejamento, né, como a primeira fase, depois a fase de entrega, a fase de operações e a camada de gerenciamento. Então, essa é a estrutura do MOF, né? Ele possui 3 fases e uma camada. Né? Então, essas 3 fases abordam o ciclo de vida do serviço desde lá a concepção desse serviço. Então, no momento em que eu estou planejando entregar o serviço, eu estou passando lá pela fase Plan. Né? Então, eu vou alinhar esse serviço às necessidades de negócio, eu vou definir quais são os requisitos de negócio para esse serviço, vou definir como é que ele vai ser medido, vou definir quais componentes eu vou utilizar, e aí eu passo para a próxima fase, que é a fase de entrega, que aí então é ou deliver, né? É a fase em que eu vou começar a construir esse serviço em si, né? Então eu vou planejar toda essa construção, criar um projeto, aprovar esse projeto, todo o cronograma de implementação, vou
testar esse serviço, vou homologar para que um dia eu entre lá na fase de operação. E aí, durante a operação, eu vou ter que resolver as falhas, resolver problemas relacionados a esses serviços, vou ter que monitorar esse serviço para garantir que ele continue no ar. Então, vou avaliar sempre a saúde operacional aí desse serviço que eu estou prestando. E aí eu tenho a camada de gestão, que é a camada que vai fazer o quê? Vai dar direcionamento para todas as outras fases, vai dar um guia de como as fases vão ter que funcionar e quais são as regras, né? Qual que é a direção que precisa ser dada. Então, eu tenho regras relacionadas à governança de TI, né? Vou ter que gerenciar os riscos relacionados à prestação desse serviço, a conformidade, né? Se existem regulamentações necessárias a qual esse serviço precisa estar adequado, a qual ele precisa atender. Então, essa é a estrutura aí do MOF. Então, tem uma abordagem aí em ciclo de vida, agora a gente vê aqui a figura do MOF um pouco maior, né? Então, é uma abordagem baseada em ciclo de vida. A gente tem aqui as fases, né? Então, a fase Plan, a fase Deliver e a fase Operate. E aí, dividindo entre essas fases, a gente tem as SMFs, né? Ou em português as FGS, que são as funções de gerenciamento de serviços, que orientam os processos, né? Os processos que são relacionados ao suporte, ou à criação, ou à entrega aí desses serviços, e as Management Reviews, ou as revisões de gerenciamento, né, as RGs. São o quê? Pontos de controle. São locais aí durante o ciclo de vida de serviço, pontos focais onde eu preciso tomar uma decisão de colocar esse serviço no portfólio ou não, né? Por exemplo, a gente tem aqui uma Management Review, elas são representadas pelo losango. Então, eu tenho a Management Review aqui no portfólio. Então, no final ali da fase Plan, né, depois que eu reúno todas as informações, que eu trato da confiabilidade desse serviço, que eu vejo se eu tenho investimento, eu vou tratar o quê? Vou incluir esse serviço no portfólio ou não? Então, é uma tomada de decisão que precisa ser feita. E aí, o que a gente tem que fazer? Decidir, vai para o portfólio ou não vai? Se ele for para o portfólio, a gente vai para a próxima fase, que é a fase de delivery. Então, aí eu começo então, a construção desse serviço. E durante a fase de delivery, a gente também tem ali outras duas SMFs, né? E depois no final, né, que a última SMF aqui da fase de delivery, que é a Release Readiness, esse serviço está pronto para ir para o ar ou não, né? Se ele estiver pronto, eu vou lá e faço o deploy e vou para a próxima fase, que é a fase de operate, né? Então, operacionalizar esse serviço, né? A gente conseguir operar esse serviço, né? Deixar ele no ar, tomar conta das falhas, da monitoração que tem que ser feita. E aí, durante essa fase de operação, a gente tem aí uma outra revisão de gerenciamento, que é em relação à saúde operacional aí desse serviço, né? Então, ele está entregando lá os níveis de serviço que foram adequados, ele está de acordo com o que é necessário, né? Então, essa é a estrutura aí do MOF. Aqui está um pouco maior para que a gente consiga visualizar. Então, lembrando, né, essas aqui são as SMFs, ou FGS, né, as funções de gerenciamento de serviços. Cada uma dessas funções, elas descrevem processos e atividades necessários durante aquela fase. Então, a fase de Plan aqui, a gente tem algumas FGS importantes, né, a Business and IT Alignment, a Reliability, Policy, Financial Management, e aí além das FGS, a gente tem também aqui as Management Reviews, né, ou as revisões de gerenciamento. Então, para a fase Plan, a gente tem duas, né, a Policy Alignment e a Portfólio. Toda vez que aparecer uma Management Review, ou que a gente tem aí essa revisão de gerenciamento, a gente tem uma tomada de decisão que precisa ser feita. Então, o MOF orienta aqui o quê? Você reúne pessoas e informações necessárias para que essa tomada de decisão possa ser feita e da forma correta. E aí, a gente geralmente tem uma Management Review
na passagem para a próxima fase, né? Então, aqui da Plan para Deliver, a gente tem a Management Review, ou a revisão de gerenciamento de portfólio. E aí, aqui durante a fase de Deliver, né, de entrega, a gente tem aí as SMFs, né, que seriam equivalente aos processos lá que a gente tem no White, né? Então, são processos ou atividades que são necessárias durante aquela fase. Então, a gente tem o Envisioning, tem o Project Planning, tem a Build, Stabilize, a Deploy, e aí tem as Management Reviews também, né? Project Plan Approved, né? Então, ó, por exemplo, vou aprovar ou não esse projeto de implementação, uma decisão que precisa ser tomada. Então, a gente tem a revisão de gerenciamento aqui, que trata aí dessa decisão que precisa ser tomada e garante que o quê? Que eu vou começar a construir em cima de um projeto aprovado, que eu sei realmente o que precisa ser feito, quais são as atividades. E aí, no final, antes de fazer o deploy, né, antes de colocar no ar, eu tenho a Release Readiness, ou seja, está tudo pronto, né, a gente está pronto para ir para o ar, todo mundo foi treinado, os usuários estão cientes, a gente pode realmente fazer esse deploy, e aí a gente tem mais uma tomada de decisão até para ir para a fase de operações, né, ou a fase Operate. E aí, durante a fase Operate, a gente tem também aí as funções de gerenciamento de serviços relacionadas a essa fase, né, Operation, Service Monitoring and Control, Customer Service, Problem Management, e aí a Management Review, que seria aí uma tomada de decisão ou informações relacionadas à saúde dessa operação, né, então é Operational Health. E aí a gente tem uma tomada de decisão no sentido aqui, o serviço está sendo prestado da forma correta, ou a gente precisa de algum ajuste, ou a gente precisa do envolvimento de alguma SNF, de alguma FGS que já ficou para trás, né, nas outras fases. E aí a ideia é que a gente se comunique e talvez esse serviço tenha que ser readequado, ou eu tenho que adequar o plano de capacidade, que está lá em Reliability, né, na fase de Plan, ou eu tenho que adequar alguma política relacionada a esse serviço, que também está lá na Plan, em Policy, ou ele foi concebido, construído de maneira incorreta, né, lá durante a fase, fase de Deliver, né, lá na SMF Build. Então, eu vou ajustando, né, de acordo com a saúde aí que é apresentada por esse serviço. E aí, em volta, né, de todas essas fases, né, a gente tem a camada, né, que seria, a gente chama de camada, que é como se fosse a base aí do MOF, que é a camada Management, né, que é a camada gerenciamento, que vai dar o quê? Instrução para todas as outras fases e para todas as outras FGS, né? Então, a gente tem aqui Governance, Risk and Compliance, né, que seria uma SMF, ou processos, ou atividades relacionadas a esse tema, Change and Configuration e a SMF Team, né, ou FGS, Função de Gerenciamento de Serviço, Team, que seria o quê? Adequar as pessoas, né, adequar os papéis que são necessários para se prestar esse serviço, os papéis que são necessários em cada uma das outras fases para se entregar esse serviço aí que a gente está concebendo, que a gente está entregando aí para os nossos clientes, para os nossos usuários. Então, a ideia dessa camada é dar instrução a todas as outras fases e aí da entrega do serviço, e ela tem uma Management Review, que é a Policy and Control. Vai fazer o quê? Avaliar se as políticas e os controles eles estão adequados, se eles foram implementados, se o serviço está dentro de riscos aceitáveis, se a gente sabe quais são esses riscos, então se ele está de acordo com as regulamentações, se ele está de acordo com a estratégia da empresa, com a estratégia aí da organização, né, que seria o direcionamento, que é a governança, né? Então, essa é a ideia dessa camada. Bom, a fase de planejamento, o principal objetivo dela é o quê? Otimizar e alinhar as estratégias de serviços de TI para suportarem aí o negócio, né, que suportam o negócio. Depois a gente vai para a fase de entrega, que vai assegurar que os serviços de TI eles são desenvolvidos de forma eficaz, implantados com sucesso e entregues adequadamente aí a operações. E durante operações, né, que é o dia a dia aí desse serviço, essa fase vai assegurar que os serviços são operados, mantidos e suportados de acordo com as necessidades de negócio, de acordo com o que foi projetado lá na primeira fase, que é a fase de planejamento. E aí a camada de gestão que vai
fornecer orientação em melhores práticas, aí, princípios de operações, assegurando que os investimentos de TI entregam valor ao negócio, né? Então, eles estão dentro de riscos aceitáveis, eles estão seguindo o direcionamento da empresa, né? A governança foi estabelecida, então ele está de acordo com as regulamentações. Então, aí são os objetivos de cada uma das fases. As funções de gerenciamento de serviços são uma revisão, né? Elas definem o quê? Os processos, né? Que são essas que estão aqui em cada uma das fases, né? A Business IT Alignment, Policy, Reliability. Então, elas definem o quê? Os processos, pessoas e atividades que são requeridas para alinhar os serviços aí às necessidades de negócio. Então, durante aquela fase, a gente tem esses processos que são necessários. Durante a fase de delivery, a gente tem outros processos ou outras aí, funções de gerenciamento de serviços, que é envisioning, project planning, build e assim por diante. Durante a fase de operate, a gente já tem outras SMFs ou outras FGS aí que são necessárias. Dentro de cada uma dessas FGS, a gente tem explicação e orientação aí sobre o fluxo, né, como ela funciona, e o detalhamento das atividades e processos que são necessários aí durante essa fase. A ideia é que, assim, um serviço novo, né, a gente vai iniciar a prestação de um novo serviço, um serviço de tecnologia, a gente precisa da tecnologia, e aí a gente vai passar por todas essas SMFs para garantir o quê? Que esse serviço, né, passando pelas SMFs, a gente vai passar pelas fases também, né, Plan, Deliver e Operate, e aí garantir que esse serviço ele é entregue lá no final com o valor que foi esperado, né, com um valor que deseja ser obtido aí através do investimento que foi feito. A gente também tem as revisões de gerenciamento, né, que seriam as Management Reviews, né, que são os losangos aqui. Então, toda vez que precisa tomar uma decisão durante o ciclo de vida do serviço, a gente tem uma revisão de gerenciamento, que traz o quê? Pessoas e informações necessárias para que aquela tomada de decisão seja feita da melhor maneira, da maneira correta. Então, por isso que a gente tem aí essas management reviews ou revisões de gerenciamento em pontos específicos aí do ciclo de vida do serviço. Bom, falando um pouco do ITIL e do MOF, a ideia, gente, é a gente entender como eles se relacionam, porque um não substitui o outro e um não contradiz o outro. Primeiro o background, né? O ITIL ele foi desenvolvido lá no final dos anos 80, né, pelo governo britânico, e ele não é uma metodologia, né? Ele não prescreve tecnologia, ele é fornecedor neutro, então ele serve para que a gente visualize aquelas práticas, né? São as melhores práticas, que são atividades que já foram desempenhadas em outras organizações e devem ser seguidas porque deram certo em algum lugar, né? Então são as famosas boas práticas. E ele diz o que você tem que fazer, né? Mas ele não te diz como. Então, aí o MOF, o que é o MOF? O MOF é a implementação do ITIL para a Microsoft e para os nossos clientes. Então, a gente foi lá e implementou o ITIL, né? E ele foi concebido mais ou menos no final dos anos 90. Então, ele é uma adaptação, né, aí do ITIL com prescrição, porque a gente diz como, né? Como é que a tecnologia tem que ser configurada, quais são as ferramentas que você tem que ter. Então, essa é a ideia, né, da gente conseguir dizer, além do que você tem que ter, mas como é que você tem que ter. E quando você olha lá o conteúdo do MOF, você percebe isso, né? O conteúdo do ITIL está disponível para compra, do MOF ele é free para download e uso, então você pode usar. E aí você pode baixar lá o conteúdo e você vai perceber que a gente vai num nível a mais. Na Management Review de portfólio, você tem que ter essas pessoas envolvidas, as perguntas que você tem que fazer são essas, a tecnologia que vai suportar lá o serviço que está sendo prestado, ela tem que estar configurada dessa forma. Então, a gente pegou lá o que existia no ITIL e deu um passo a mais. E aí a gente diz como é que tem que ser feito.
A estrutura do White, né, lá em 5 fases, a do MOF em 3, mas tem uma camada de gestão, e aí a gente tem as 16 FGS, né, que a gente viu aí um pouquinho, e as 6 revisões de gerenciamento. O White tem 26 processos e 4 funções. As publicações complementares do White, elas são disponíveis para compra também, e o conteúdo do White, do MOF, ele é todo free. Então, a gente não é uma consultoria de gerenciamento de serviços, né? A gente pode ser um trust advisor até nesse assunto, mas a gente não vende esse conteúdo. Esse conteúdo é para que os nossos clientes consigam ter um melhor uso, né, da nossa tecnologia. Então, não só da nossa tecnologia, porque ele serve depois para você, depois que vocês acessarem, vocês vão ver, ele serve para outras tecnologias também, mas para as nossas a gente tem até lá o como é que tem que configurar, o que é que tem que ser feito para que o serviço seja entregue no final. Então, a ideia do MOF, ele é um framework de orientação. Então, ele te diz como é que você tem que configurar. E aí a gente tem alguns, a gente vê aqui a ISO 20000, que está lá em cima, que trata de padrões do mercado, o COBIT, que é um framework de controle, o White, que tem conceitos e práticas, e o MOF como um framework de orientação, que ajuda o quê? A esses padrões de mercado a serem implementados lá embaixo na tecnologia. Então, a gente tem, por exemplo, como é que a gente tem que configurar essa tecnologia que está sendo implementada. A gente tem as ferramentas, que seria a nossa família Assistance Center, que são utilizadas para gerenciar essa infraestrutura. Então, essa é a ideia. O MOF que chega nesse nível de orientação, a orientar os usuários, né, orientar os técnicos, como é que eles têm que configurar a tecnologia para que a gente consiga suportar esse serviço que está sendo prestado. E se a gente presta serviço de TI, a gente tem que chegar lá na tecnologia em si, né, que é o último nível, a camada do componente. Bom, alguns casos práticos. Falando aqui do Reliability Workbook, todas as tecnologias da Microsoft, depois eu vou dar o endereço lá do site do MOF para vocês baixarem, né, que está lá dentro do TechNet, todas as tecnologias Microsoft, elas têm um Reliability Workbook. Aqui eu estou tratando da tecnologia Exchange, né? Então, o nosso produto aí é o Exchange. Então, para todas as nossas tecnologias, a gente tem quais são as atividades de monitoração recomendadas. Então, por exemplo, se eu tenho lá um processo de uma SMF, né, que trata de monitoração, que é a Service Monitoring and Control. Então, eu preciso entender, para essa tecnologia que eu estou implementando, quais são as atividades de monitoração requeridas. Senão, as atividades que eu defini lá no meu processo, como é que eu vou saber se eu consigo implementar isso, ou o que é que eu tenho que implementar lá para a minha tecnologia em si, lá na última camada, né, que é super necessária. Então, às vezes, a gente faz o quê? A gente define processos que muitas vezes a gente não consegue implementar na prática. Então, a ideia é a gente ir lá até o nível da tecnologia e dizer quais são as atividades de monitoração recomendadas, quais são as atividades de manutenção, né? Que atividades de manutenção, quais são essas atividades relacionadas ao Exchange, quais são os riscos aí, né? Os riscos relacionados à saúde do ambiente. E mais do que isso, quais são as standard changes, ou seja, as mudanças padrão. Então, além de falar quais são as atividades de monitoração, atividades de manutenção, riscos relacionados à saúde aí do produto em si, a gente também recomenda, né, quais são as mudanças padrões. A gente tem o processo lá, SMF, relacionado a mudanças de configuração. Mas quando a gente vai definir um processo de mudanças, usando como base só o White, por exemplo, aí lá tem um tipo de mudança que é a mudança padrão. Tá, mas para a tecnologia que você está implementando, o que é que seria padrão ou não? Tudo bem que a gente tem lá o conceito, que é baixo risco, baixo impacto e algo que já foi executado previamente. Mas chegar no nível da tecnologia muitas vezes é difícil. E a ideia do MOF é justamente essa, é a gente conseguir ir até esse nível da tecnologia, garantindo que o quê? Que o gerenciamento de serviços ele é implementado fim a fim. Então, a gente vai até o nível da tecnologia. Aqui um outro caso prático para vocês, por exemplo, que eu quis trazer, é o mapa de serviço. Esse é um conceito que existe no MOF, que todo serviço, né, quando a gente vai criar esse serviço, a gente precisa mapear ele. E aí a gente define 4 streams, né? Aqui a gente tem
essas 4 strings principais. Seria o que? O hardware. Ah, o serviço aqui é o serviço, esse seria o de negócio, né, o Messenger. E aí a gente tem um serviço dependente que é o serviço de e-mail. Quais são os hardwares necessários para esse serviço funcionar? Então, a gente tem aqui a descrição dos hardwares. Que aplicações ou software, posso mudar a aplicação aqui para software, são necessárias para esse serviço ficar no ar, né, para ele funcionar? Que outros serviços eu dependo? Dependo de DHCP, dependo de, aqui a gente está falando de e-mail, né? DHCP, de DNS, de storage, de backup. Que outros serviços de suporte ou serviços técnicos, né, a gente teria para suportar esse serviço que está sendo implementado? Quais são as configurações principais? Então, a gente tem uma forma aqui de mapear o serviço. Isso é algo que a gente tem dentro lá do MOF, né? Como é que eu vou mapear um serviço? Como é que eu faço para mapear esse serviço? Por que isso serve, gente? Para que isso serve? Por exemplo, aqui a gente está vendo relacionamento de componentes, né, para um determinado serviço. O que é que faz isso lá dentro do White? Seria o nosso sistema de gerenciamento da configuração. Ele relacionaria todos os itens de configuração formando um determinado serviço. Mas muitas vezes a gente vai implementar serviço e a gente ainda não tem esse sistema de gerenciamento da configuração. Então, uma forma seria o quê? A gente criar um mapa de serviço, ou até previamente, né, antes de criar o SGC lá, né, ou muita gente também conhece como o CMDB ou o CMS, que é a sigla em inglês. Mas só porque eu não tenho um sistema de gerenciamento da configuração, eu não vou implementar esse conceito de monitorar ou de gerenciar mudanças baseadas em serviço. Muitos clientes não têm, muitas organizações não têm um sistema de gerenciamento da configuração. Então, o que a gente fez? A gente criou esse mapa de serviço. Então, você vai mapear o seu serviço, vai entender quais são os serviços ao qual ele depende para funcionar. Além dessas 4 strings, a gente também acrescenta a string cliente. Quais são os serviços cliente desse serviço ou quais são os departamentos da organização quando um serviço de negócio, né, um serviço que é prestado diretamente para o negócio, são necessários, utilizam esse serviço. E aí tem as cores diferentes aqui, que são as equipes de suporte que suportam cada um dos componentes aí desse serviço. Então, uma vez a gente tendo feito esse mapa de serviço, fui lá no cliente, ele não tem um sistema de gerenciamento da configuração. Vou mapear o serviço e vou implantar lá o conceito de serviço, né? Porque muitas vezes quando a gente fala de gerenciamento de serviços, falta o conceito de serviços. E aí, esse conceito eu vou trazer para dentro das ferramentas aí. No caso aqui eu estou usando o SCOM, que é a ferramenta de monitoração da Microsoft. Então eu tenho lá o serviço correio eletrônico, eu tenho lá quais são os softwares que são necessários para ele funcionar, quais são os hardwares, os serviços, né, outros serviços dependentes, por exemplo o AD, né, que é o Active Directory, que é necessário, o DNS, né, o serviço de cluster, tenho os clientes e tenho as configurações que são necessárias. Então, eu mapeei o serviço, usei como base também lá aquele Reliability Workbook que eu tinha mostrado com vocês, eu consigo monitorar essa ferramenta, monitorar esse serviço, que é o serviço de e-mail ou serviço correio eletrônico, como um serviço também. Então, essa é a ideia. Muitas vezes, né, a gente não consegue ter aí, somente com o ITIL, ideias de implementação. Como é que eu vou implementar isso? Como é que eu saio aqui do que está escrito nas publicações para implementar no meu ambiente? Então, essa é uma das ideias que a gente tem, usando o mapeamento de serviço, usando o Reliability Workbook lá, que é voltado para a tecnologia, eu consigo monitorar esse serviço como serviço, né? Monitorar o Exchange ou como um serviço, que é o correio eletrônico. Ele não é só o servidor lá onde roda o Exchange, ele é mais do que isso, ele tem componentes, ele tem outros serviços ao qual ele depende, ele tem softwares, ele tem hardwares, ele tem configurações específicas, então eu consegui monitorar isso tudo aí. Então essa é a ideia do MOF, a gente conseguir descer num nível a mais, né? Então ir lá no como é que eu tenho que configurar a tecnologia, como é que ela tem que ser implementada. Então não é a gente parar só lá na definição dos processos e das atividades, mas chegar também lá na tecnologia. E aí, como eu falei lá no início, eu tinha um pouco de preconceito com relação ao MOF lá no início, quando eu cheguei na Microsoft. Mas depois que eu vi,
pô, isso daqui é uma forma de implementar. Pode não ser a forma adequada para a minha empresa, mas é uma ideia que eu consigo utilizar, é uma ideia que eu consigo adaptar. E mais do que isso, se eu estiver usando uma tecnologia Microsoft, é como a Microsoft, que é o fabricante, recomenda que eu devo configurar lá no meu ambiente. Então, se é a recomendação do próprio fabricante, então com certeza é a melhor recomendação relacionada àquela tecnologia. Então, essa é a ideia. E aí é onde que a gente encontra mais sobre o MOF. A gente tem um site aí, www.microsoft.com/MOF, e aí a gente consegue baixar todo o conteúdo, né, de todas as fases, um overview do MOF como um todo, um overview de cada uma das fases, né, então da fase Plan, da fase Deliver, da fase Operate, da fase Manage, e também os documentos relacionados a cada uma das Service Management Functions, que são aí as funções de gerenciamento de serviços. Então, a gente consegue, por exemplo, baixar os fluxos de cada um desses processos que a gente viu, tem todos eles lá no Visio já, para que a gente possa adaptar aí o nosso ambiente. O MOF ainda não está em português, mas o conteúdo em si, né? Como o White, a gente também não tem o White aí na última versão em português. Mas a gente tem acesso aí a todo esse conteúdo. Tem uma pergunta aqui no chat, a gente ainda não tem ele em português. Mas a gente tem novidades aí relacionadas à nossa língua, né? Não existe livros em português do MOF, né? Tá tudo em inglês. Falando aqui das novidades, o que acontece? A gente ainda não tem o conteúdo em si do MOF em português, né? Mas a gente tem, e aí essa palestra hoje também lança isso, né? Que é o quê? É a prova agora do MOF, a gente vai ter em português e vai ter também aí material relacionado aí, né? Que vai ser distribuído aí por provedores aí credenciados pelo EXIM, né? Por empresas credenciadas, também o material do MOF em português, do MOF Fundamentos. O MOF só tem uma certificação, que é a certificação de fundamentos, e aí a gente está lançando aqui também, né, hoje, essa certificação, esse exame de certificação em português. Então, dependendo de como a gente visualizar esse lançamento, de como as pessoas aderirem, né, a gente está lançando agora, né, só em português, com certeza a gente movimentar uma comunidade para conseguir traduzir aí o conteúdo em si, traduzir alguns materiais. No final ali tem até o meu contato, se alguém tiver, por exemplo, um material específico que queira em português, pode ser que eu já tenha trabalhado em algum cliente ou já tenha esse conhecimento aqui, já tenha trabalhado em alguma iniciativa, vocês podem me mandar e-mail, eu posso ajudar vocês aí no dia a dia. O conteúdo em si do MOF ainda está em inglês, mas a gente passa agora, né, lança aí a prova em português, né, e também é parecido com a do White, 40 questões, 65% de aceitos para passar, e a gente também tem o simulado aí dessa prova também em português, né, e o guia aí de como tirar essa certificação. E a gente tem material aí que vai estar disponível para algumas empresas de treinamento, né, para que elas possam também entregar aí agora o treinamento em português, já que a gente tem a prova também em português. E aí, para dar um gostinho para vocês, a gente tem aqui a figura principal do MOF já em português, né, com os nomes que foram traduzidos, né, então a gente já tem os nomes aí todos em português das FGS, né, que eu já até usei durante a apresentação FGS, que é o nome que a gente vai usar em português para SMF, e das revisões de gerenciamento, que são as Management Reviews também, né, que são os meus nomes ali, também em português. Então, para dar um gostinho para vocês, a gente tem aí a figura do MOF, a principal figura, né, a figura core, em português, mas porque a gente vai começar a ter agora o treinamento e também ter aí a prova em português também. Bom, eu não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, a gente vai abrir agora para as perguntas. A gente pode... Felipe, enquanto o pessoal começa a visitar aí ou solicitar para fazer as perguntas, deixa eu aproveitar e dar um recado, porque já me mandaram alguns questionamentos aqui também. O EXIM tem essa parceria com a Microsoft já há muitos anos,
E essas provas do MOF, elas existem já há algum tempo em inglês. Essa versão do português, ela está acontecendo agora. E para algumas pessoas que perguntaram, onde vocês vão conseguir acessar as provas em português? Duas possibilidades. Ao fazer o treinamento no centro credenciado, os provedores de requisitos podem aplicar essa prova em português. Ou para quem estiver, às vezes, numa cidade mais distante, num local mais distante, essa prova pode ser realizada através do Exim Anywhere, que é aquele sistema onde você faz a prova com monitoramento remoto. Pelo site do Exim você tem acesso, você faz o registro, tudo direitinho. Não tem previsão ainda de colocação dessa prova em português na Prometric, pelo menos para esse ano não está no cronograma. A gente vai avaliar se para o ano que vem a gente consegue colocar na Prometric também. Porque às vezes as pessoas estão em algumas cidades onde basicamente eles utilizam o centro da Prometric para fazer as provas. Então, eu já deixo um recadinho aqui. E estou aqui no mute também, aguardando se tiver alguma pergunta específica do Exim. Legal. Tem uma pergunta aqui da Thelma, né? Ela perguntou sobre o SCCM. Então, a gente tem o Reliability Workbook para o SCCM também. Então, como ele deve ser monitorado, como ele deve ser configurado. O SCCM uma ferramenta aí da família Assistance Center que trata de configuration, né? É o Configuration Manager, trata de configuração. Então, a gente tem também, tá lá no site do MOF, você consegue visualizar. Catálogo de serviços. A gente tem conteúdo lá no site também, né, do MOF, voltado para catálogo de serviços, uma forma de implementar, né, como é que a Microsoft implementou. Para quem é cliente Premier, a gente tem até entregas específicas, não sei se alguém trabalha em alguma empresa que seja cliente da Microsoft Premier, entregas específicas relacionadas ao catálogo de serviços, como desenvolver, tem até um template para desenvolver isso no SharePoint, né? Ou no Service Manager, que é a nossa ferramenta de gerenciamento de serviços. Mas a gente também tem material lá no site do MOF relacionado ao catálogo de serviços e que você consegue baixar como deveria ser o processo, que informações você deveria ter no catálogo, como é que você cria esse catálogo. Se existe algum ponto que o MOF discorda do ITIL. Não discorda porque não existe nenhum ponto, Tiago. Porque a gente usou o ITIL como pano de fundo, né, para a gente implementar essas melhores práticas aqui na Microsoft e também em alguns dos nossos clientes. Então, a ideia é uma adaptação mesmo, né, não tem nada que discorde aí. Tem alguns nomes diferentes, talvez, né, algumas nomenclaturas, mas quer dizer a mesma coisa e no final entrega o mesmo resultado. Mapeamento de serviço está na fase Plan. Lá tem... e aí, o Diogo que perguntou. Está na fase Plan, é lá que a gente faz o mapeamento do serviço. E, Diogo, lá no site do MOF também tem, por exemplo, o passo a passo de como é que você faz o mapeamento de serviço. Então, como é que você, do zero, né, qual que é o conceito, como é que você faz, o que você descreve lá na Spring Hardware, até que nível você chega. Então, te ajuda lá no passo a passo como fazer isso. Tem um material específico que você pode baixar para fazer exatamente o mapeamento de serviço. Felipe, deixa eu responder duas perguntas aqui, uma do Oscar e a outra do Alexandre a respeito da certificação. O valor da certificação e treinamento. O treinamento, no site do Exim, a partir do dia 1º também já deve estar atualizado, os provedores nacionais, porque como a gente está entrando com essa prova oficialmente a partir do dia 1º, o site também vai estar atualizado quais são os provedores que tem esse conteúdo disponível, não só em São Paulo, mas existe uma rede de parceiros em outros estados que também vão poder compor essa questão dos treinamentos. Então, o valor do treinamento realmente precisaria ser verificado direto com cada provedor, em cada cidade onde esse treinamento pode acontecer. A certificação, se vocês fizerem essa certificação pelo sistema do Exim Anywhere, se eu não estou enganado, o valor dela são $179, tem uma tabela pública dentro do site do Exim. Vocês podem consultar todos os valores de prova que vocês podem fazer nesse modelo remoto. E a pergunta do Alexandre era com relação
a certificação, se é possível estudar e fazer a prova por conta própria ou se é obrigatório fazer o treinamento. O que a gente sempre diz? O treinamento ele é sempre recomendável para o nível de fundamentos, mas ele não é obrigatório. Obrigatório ele é para os níveis mais avançados de qualquer programa de qualificação. Você não pode fazer prova sem ter feito o treinamento. Você precisa do certificado de participação. Para nível Foundations, todas as provas, o aluno tem a premissa, sim, de fazer um autoestudo, de se abastecer de informações, de documentos que possam dar subsídio para que ele faça a sua certificação. Então, a gente diz que o treinamento ele é recomendável por uma questão do aluno ter a oportunidade de estar em sala de aula, discutindo com outras pessoas, trocando experiências, conversando com o instrutor, com o consultor que está à frente do treinamento, é sempre mais rico, mas não é obrigatório, ok? Tem aqui mais perguntas perguntaram sobre case de sucesso. Foi o Roger. Lá no site do MOF a gente também tem alguns cases que foram publicados, né? Que para publicar case a gente precisa da autorização das empresas. Então lá a gente tem também alguns cases publicados. Então você pode visualizar lá algum case de alguma empresa. Todos os templates que a gente referenciou, a gente tem lá no conteúdo do MOF. Então, por exemplo, até o próprio processo, né, que lá descrito, por exemplo, você pega a Reliability, a SMF Reliability. Tem lá qual é o fluxo, né? Qual que é o fluxo para você implementar o fluxo de atividades. Até o fluxo a gente tem em vídeo, né, para que você consiga baixar e realizar aí essa implementação. Felipe, deixa eu colocar mais uma informação que me perguntaram aqui também, a questão de onde conseguir essas informações sobre as provas online do EXIM. Eu estou colocando aqui agora no chat o link onde vocês têm o site do EXIM em português, tem inclusive todo um passo a passo, tem um vídeo instrucional mostrando as principais dúvidas, onde normalmente o aluno o profissional, quando ele está fazendo o registro, quando ele vai iniciar essa prova com monitoramento remoto. Tem um outro vídeo, uma outra ilustração que fala também o que fazer e o que não fazer durante a sua prova com monitoramento remoto. Então, fica aqui o link. Todo mundo que quiser depois dar uma olhada, se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Depois o Felipe, no último slide, tem lá os nossos contatos. Se as pessoas precisarem falar direto conosco, nossos e-mails estão aqui em tela também. Alguém perguntou foi o Jefferson, desculpa, Jefferson, de pesquisa. Eu não tenho não tive acesso a nenhuma pesquisa que foi relacionada à maturidade ou a clientes que implementaram o MOF. O que a gente tem é o seguinte, como a gente parte lá do mais baixo nível, que é a tecnologia, né? A gente está lá no componente, clientes que não têm processo implementado, né? Não são só esses clientes, mas seria uma boa pedida aí utilizar o MOF. Por quê? Porque como a gente chega nesse nível do como, fica mais fácil você implementar um framework como esse do que implementar, por exemplo, o ITIL, ao qual você vai com certeza ter que ter uma consultoria te apoiando aí na implementação. Então, a ideia do MOF é que, mesmo que você não tenha uma consultoria te ajudando, a gente consiga fazer o link desde o processo, né? Desde as metas, os indicadores que foram definidos, até a tecnologia que está implementada em si. Então, essa é a ideia, da gente, uma empresa que talvez não tenha processos implementados, aí pode usar o MOF, que vai ser bem-vindo aí, né, no gerenciamento de serviços. Empresas que já têm processos implementados, o MOF só vai apoiar, né, porque vai pegar o processo e vai te ajudar a descer no nível da tecnologia. Então, mas uma empresa que talvez não tenha nenhum processo implementado, pode ser uma boa pedida começar pelo MOF, porque você não precisa de uma consultoria te apoiando aí na implementação. Felipe, deixa eu dar um recadinho aqui.
por conta de várias pessoas também estarem questionando aqui a questão do exame, pelo EpiVinWare, quando a gente tem lançamento de produto, a gente consegue, junto ao EpiVin Internacional, um voucher com um desconto de 15% para quem quiser fazer as provas. Então, tem um compromisso nosso, na próxima semana, quando a gente estiver enviando o link dessa palestra, que vocês vão ter na íntegra pelo YouTube, com áudio, a palestra exatamente como vocês estão ouvindo aqui agora, mais os slides, a gente vai mandar um pacote de informações também para vocês a respeito do MOP, e vamos mandar esse voucher, geralmente a gente consegue um prazo ali de 3, 4 meses de validade, para que o pessoal tenha tempo de estudar, de se inteirar um pouco mais sobre o assunto, caso queira fazer sua prova de certificação. Então, até como agradecimento à participação do grupo, hoje a gente bateu o recorde do ano aqui, tivemos no pico aqui 140 pessoas conectadas, 118 nesse exato momento, já passando do meio-dia, ok? E Milena, aí como que a gente faz para sortear os kits aí? A gente tem 3 kits aí da Microsoft que a gente vai sortear, que tem pendrive, tem caneta ali, caderno, né? Como que a gente faz para sortear? Podemos fazer isso agora. Deixa eu pegar minha lista completa aqui dos conectados. Vamos ver todo mundo que está presente. Vamos lá. Felipe, me fale um número aí. Eu quero uma letra e um número de 1 a 10. Uma letra e um número? Qualquer letra? Qualquer letra e um número de 1 a 10. Então eu vou escolher S de Felipe. Deixa eu ver. Número? Número de 1 a 10? Isso. Número 7. 1, 2, número 3, da 4, perfeição. 5, 6, 7. Flávio Gomes, conectado ainda pelo que eu estou vendo aqui. Então, um kit Flávio Gomes, a gente se encarrega de despachar. A El que está aqui do meu lado, a gente está registrando para quem tem os kits. Fala para mim. Agora eu vou pedir, o Flávio, por favor, você está encarregado, Flávio, pelo 7, me dê uma letra, senão o Felipe vai pegar só as pessoas conhecidas das letras da família. Me dê uma letra e um número, por favor, que eu rastreio aqui pela lista de participantes. Vou ver o que o Flávio está me mandando. Bora, Flávio. Tem gente aqui falando. Bom, eu vou fazer o seguinte, Felipe, não vale letras de ninguém conhecido. Vou eu fazer aqui agora, tá bom? Tá bom, pode fazer. Eu falo a letra, você fala o número. Vamos lá para a letra R. Fala o número, por favor. Número 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rodrigo Souza. Esse é o próximo. Rodrigo, se você estiver presente, por favor, você tem a premissa aqui pelo chat. Ó, o Rodrigo já está dando um ok aqui. Por favor, fale uma letra e eu vou pedir para o Felipe falar o número. O Rodrigo falou G aqui. G, fala um número rápido. Deixa eu voltar lá para a lista. 4. 4. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Guilherme Augusto. Pronto. São três kitzinhos, é isso? Isso, são 3. Maravilha. Então, Ótimo. aí, eles mandam o endereço. Você tem aí o endereço, né? A gente tem os dados. Eu vou pedir, essas 3 pessoas, passem, por favor, um e-mail para mim, com o endereço completinho para onde a gente pode despachar esse material, ok? Aí a gente coordena junto com o Felipe aqui. Maravilha. Felipe, eu queria agradecer muitíssimo aí sua participação, o tempo, não só de preparação, né, não só o tempo agora na apresentação, mas de preparação desse material também. A gente espera que nesses próximos meses a gente possa ter a Microsoft novamente fazendo
talvez uma outra apresentação mais específica, o pessoal, ao se desconectar, tem a oportunidade de deixar sugestões. A gente tem uma rápida pesquisa e a gente pede para vocês responderem, por favor, porque é um material de apoio para a gente, inclusive na elaboração de novos temas. Então, quem sabe a gente tem alguma coisa, a gente bate uma lupa em algum ponto específico aí do MOSP, até por sugestão do pessoal. Então, fica aqui os agradecimentos em nome do EICVIM Brasil. Espero ver todos vocês em breve. Acompanhem as news do EICVIM, onde a gente tem normalmente 2 ações como essa por mês, 2 apresentações por mês. É gratuito, podem encaminhar para os amigos, para os colegas que eventualmente não estejam na nossa base. E fica aqui o convite já para uma próxima. Felipe, obrigadíssimo. Suas palavras finais antes da gente encerrar. Legal. Eu também agradeço muito aí, Milena. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela oportunidade aí para a Microsoft. Se você quiser marcar alguma outra da gente descer um pouco mais o nível aí do MOF, mostrar uma implementação mais a fundo, né, de como que a gente faz, o que a gente fez, né, detalhamento, poderia ser também, né, senão a gente pode falar de outras coisas. Queria agradecer aí também todo mundo que participou, obrigadão, gente, obrigado todo mundo que tirou dúvida, todo mundo que esclareceu. Agradecer às pessoas que me conhecem também, que entraram, tem um monte de gente mandando oi aí, o pessoal da IBM, o pessoal da Microsoft também, o pessoal do cliente aí, da FDE. Então, obrigado aí para todo mundo e, gente, precisando, entre em contato, tem aqui meu e-mail, felipe.eduardo@microsoft.com. Pode mandar e-mail, pode tirar dúvida e a gente vai apoiando aí no dia a dia. Obrigado, viu, gente? Bom dia para todo mundo. Bom, um abraço a todos, a gente se despede aqui e a partir do dia 1º as provas em português já disponíveis para vocês através do site do EICVIM e dos provedores. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigada.